Olá, gente, boa noite. Como que vocês estão? Vão falando se vocês estão ouvindo. Tá dando para ouvir direito minha voz? Boa noite. Bom, gente, a live de hoje nós vamos falar sobre apego. Na realidade, era para eu ter feito a live já na semana passada e aí eu tive alguns imprevistos na semana passada, não consegui fazer a live, mas aí ficou mais tempo também para um espaço aberto para perguntas. E hoje também eu tive assim um presente de uma interagente que me mandou um compartilhar, que eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês. Ela achou que tem alguma relação com a questão do apego e também mais para passar a experiência dela pós-massagem. Ela recebeu uma sessão de massagem tântrica e eu achei... Oi, Aisha, tudo bem? E boa noite, minha linda. E aí, ela compartilhou um pouco. Eu estava falando que uma cliente minha, de mais de um ano, ela mandou um compartilhar a respeito do que aconteceu com ela de um ano para cá. Ela passou por uma sessão de massagem tântrica e essa sessão trouxe algumas transformações na vida dela. E tem muito a ver também com a questão de apego, algumas coisas que nesse caminho ela teve que desapegar. Então, a gente vai compartilhar já já a história dela, mas eu queria trazer... Olá, Elton, Alex, boa noite, tudo bem? E aí eu queria trazer o tema. O tema era, vamos falar sobre apego e a gente explicar um pouco, tentar trazer à tona um pouco o que esse apego faz na nossa vida, né? O que a gente aceita por este apego. Quando eu falo apego, eu não tô querendo trazer à tona também só as coisas materiais. Então, a gente vai trazer algumas perguntas nesse sentido, mas eu também quero dizer a carência que a gente tem, o apego de manter uma relação que não está legal. Olá, Elton, tudo bem? Eu mandei aí para você. Se quiser entrar ao vivo, quem quiser entrar ao vivo para compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa, bora, pode mandar aqui que eu aceito, tá bom? Pra gente compartilhar e fazer uma live bem legal. Então, eu quero trazer também os aspectos que não é só atrelado a coisas materiais. Tudo que é transitório. E observar na nossa vida tudo que é transitório. E a maior parte das coisas que a gente tem ao nosso redor, seja em questão de relacionamento, seja questão de bens materiais, status, tudo é muito provisório, né? Se a gente olhar por isso... Olá, Saulo, Fábio, tudo bem? Boa noite para vocês. Tudo é muito provisório, tudo é muito transitório na nossa vida. E o quanto, enquanto a gente está rolando a live, eu quero deixar uma pergunta. O quanto que a gente paga, qual é o valor que nós pagamos para manter algo em nossa vida? Né? Seja em bens materiais, ou a pergunta é, eu quero manter o meu emprego que eu estou insatisfeita, trabalhando numa profissão que eu não gosto, e só que eu tenho uma remuneração que me dá um retorno e eu consigo ter os meus bens materiais que eu quero, mas eu estou insatisfeito e eu estou mantendo, porque eu não quero perder o que eu já consegui. Qual é o preço que eu pago? Eu estou em um relacionamento que talvez seja abusivo, a gente vai compartilhar uma história agora há pouco que a pessoa me mandou,
Oi, Rose, tudo bem? Saudade de você, meu amor. Num relacionamento abusivo, que não é legal, mas eu tenho apego por aquela situação. Eu tenho um apego pela questão financeira, ou pela carência que eu não consigo me ver morando sozinha, não consigo ficar sozinha, ou eu estou apegada àquela pessoa. E qual é o preço que eu pago por causa disso, né? Então vamos começar a partilhar. Oi, meu amor, beijão. Vamos começar a partilhar a história de uma moça, porque eu deixei aberto para as pessoas me mandarem perguntas aqui no meu outro perfil de Chama Gêmeas e para falar a respeito de apego. E aí a pessoa me mandou assim: quando eu vi a pergunta, me identifiquei muito com a situação de apego. Faz 2 anos que venho tentando reconstruir minha vida, mas não consigo. Inclusive, a pessoa com quem eu estou querendo me separar faz 2 anos, sempre fala que eu não vou conseguir nada sem ele. Eu tenho muitas questões emocionais a serem trabalhadas, relacionamentos, familiares tóxicos, carência, rejeição. Já busquei várias terapias, me mudei da cidade. E aí a pessoa contou várias coisas aqui, que eu vou pular um pouquinho, que é longo. E aí ela coloca que ela está desempregada, não tem como sustentar a condição que ela vivia anteriormente, e ela se viu de novo tendo a necessidade de procurar esta pessoa para ela conseguir pelo menos ter alguma parte, ser suprida da parte material, né? Olá, Jade, tudo bem? Olá, olá, quem está entrando, boa noite. E aí, o que eu falo para ela? Todas as coisas, qualquer terapia que você vá fazer, inclusive a terapia tântrica, a Jade, Aruna, tudo bem? Ó, se vocês quiserem participar, quem quiser participar, me manda aqui, que aí eu aprovo aqui, tá bom? Para participar ao vivo. E todas essas questões, em todas as terapias que você for procurar para trabalhar estas questões, inclusive a tântrica, você tem que estar disposta a realmente olhar para si, a realmente se aprofundar e olhar qual é a necessidade e enxergar que tudo aquilo que você está correndo atrás ali, quando a gente lida com apego, a gente fica tentando segurar e ter controle e não perder as coisas que não tem como a gente controlar, entendeu? E ter estas coisas perto de você, elas te afastam um pouco da sua essência. Olá, Alexandre, tudo bem? Só que isso daí, por exemplo, em um trabalho... Oi, Cris, tudo bom? Em um trabalho de autoconhecimento que você vai se aprofundando em si, você vai conseguir enxergar que essas coisas todas que, seja status, seja até a questão do companheirismo ou do amor que a gente busca dentro de uma relação, ou dos bens materiais que estão atrelados a uma relação, quaisquer dessas questões, elas não são, elas são muito transitórias, entendeu? Elas vêm e vão. Nenhuma delas, elas tiram aquele ser que você é. Então, assim, a nossa insatisfação toda é quando a gente começa a tentar controlar uma coisa que a gente não consegue, entende? Olá, boa noite, tudo bem? E a questão do apego é muito isso. A questão do apego, a gente sente a necessidade de manter aquilo a qualquer preço. Então, a gente
dá a nossa vida, a gente dá a nossa liberdade, a gente paga o preço que for para a gente conseguir manter aquilo. E às vezes vai a nossa saúde, às vezes vai a nossa fragmentação, o distanciamento da nossa essência, dos nossos propósitos, vão tudo no meio. Gente, vocês estão mandando pedido para participar? Dá uma olhadinha se vocês querem participar mesmo ou não, que senão eu paro aqui e aí eu fico aprovando e a pessoa não participa. Então, se vocês quiserem participar, tá aberto para vocês participarem, mas aí manda com certeza que vocês querem participar, porque aí eu não fico fazendo essas pausinhas. Eu sou muito sem foco. Se eu toda hora parar para fazer as pausinhas, eu perco o foco do que eu tô falando, entendeu? E aí a questão, quando a gente tem algum apego por alguma coisa, a gente vai pagar o preço que for para a gente manter aquilo que a gente quer, entendeu? E isso daí engloba tudo na nossa vida, porque a nossa vida é uma série de apegos em todas as partes. Quando a gente está apegado em tudo, é um desaprender, é um aprender a viver largando o que não é necessário e é um viver largando mesmo aquilo que não é seu, não está ali, não faz parte da sua essência. É transitório. Se precisa de um esforço para você manter ali, sob controle, na sua posse, é transitório, entende? E o transitório, se você quiser manter, se você quiser controlar, ele vai ter um preço que você vai ter que dar alguma coisa em troca. Sempre vai ter que dar alguma coisa em troca. Então, a gente tem a nossa liberdade, tem esse distanciamento que eu falei, da nossa essência, a gente se fragmenta. E a gente vai vendo o apego que a gente tem no decorrer de uma terapia, que ela disse que ela está fazendo vários tipos de terapia, constelação familiar, etc e tal. Ela vai vendo uma série de apegos, não só apegos, ela vai passar por várias situações, né? Ela vai trazer à tona os traumas, ela vai trazer à tona também os apegos, ela vai vendo a desnecessidade de manter algo que é transitório e que está fazendo mal para ela. E tudo isso daí só vai realmente ser válido a partir do momento que é como se a ficha caísse, sabe? A partir do momento que ela ganhou consciência e ela passou a enxergar o que aquilo está fazendo com ela. Então, a gente não sabe todo o histórico. Você falou, tudo se existe esforço. O esforço que eu estou querendo dizer não é um esforço, eu digo assim, quando a gente tem tudo que a gente tem da parte material, ou tudo que a gente quer segurar, ele vai demandar um esforço maior seu para você tentar controlar aquela determinada situação, aquele determinado bem para ficar com você, ou seja lá o que tipo de apego que você esteja ali tentando segurar. Ele vai demandar um esforço maior seu de tentar ficar com algo que não é da sua natureza, que não faz parte da sua essência. Ele é algo que não é necessário para você. Tudo que não é necessário, aos poucos, qualquer processo de autoconhecimento que leve a pessoa à verdade do seu ser, à sua essência pura, a gente vai descartando o que é desnecessário no caminho. Inclusive, essa pergunta específica, ela veio lá no meu perfil de Chama Gêmeas, e a gente vai fazer uma live específica lá para falar a respeito das Chamas Gêmeas e como que elas lidam com isso e mais outras questões. Mas uma das características das chamas gêmeas seria ela sentir no seu coração que aquele amor que está ali, se tiver alguma toxicidade, for tóxico,
necessariamente haverá uma separação, porque eles sentem ali, os gêmeos sentem no seu coração a não possibilidade da manutenção daquela relação do jeito que está, com aquele nível tóxico que está. Ao contrário do que às vezes acontece e que a gente não consegue enxergar, como existisse um véu, entende? A pessoa que está como terapeuta quântico, veja se você quer falar, quer fazer alguma pergunta, quer complementar. Se você tiver aí ainda na live, que eu não sei ver quem está na live ou não aqui. Olá, tudo bem? Então, assim, por isso que se tratando de relacionamento não durou. Exato. Então, assim, quando você passa a identificar uma relação tóxica, e aí a pessoa me mandou a referente à pergunta do apego. Então, ela não me mandou a história completa sobre isso daí, mas eu entendi muito a parte material, né? Que ela sente a necessidade de manter aquela relação, ela se vê tendo a necessidade de manter aquela relação, porque ela não se vê ela não se vê em uma outra situação onde ela possa se manter sozinha, onde ela possa manter o mesmo nível que ela falou, né? Que ela tinha antes com a relação. Então, ela está nesse vai e vem uns 2 anos, mais ou menos. Foi isso que eu entendi. Gente, vocês estão mandando solicitação para vocês participarem ao vivo? Eu vou falar de novo. Se vocês forem participar, pode mandar e eu aprovo. Aí, se não vocês mandam e coisa, eu perco a linha de raciocínio. Ó, eu aprovei. Quem quiser participar. Bom, e aí o que acontece? Eu entendi muito que na questão dela está atrelado muito a questão... está atrelado muito... Olá! Não tá dando para ver você. Foca aí direitinho, ou então sai e entra de novo, por favor. E eu entendi que está muito atrelado ao lado material, de ela manter uma qualidade de vida que ela tinha anteriormente. E aí sim, eu enxergo como um apego. E aí sim, também, qualquer terapia que você for fazer, você tem que se propor a realmente enxergar de coração aberto aquilo que é e a sua participação naquilo que está acontecendo, entende? Todos nós somos muito responsáveis pelas nossas escolhas, pela nossa vida, pela nossa evolução, por esse caminho. Todos nós temos uma responsabilidade para o que está acontecendo na nossa vida, entende? Então, sempre cabe a nós sair de um relacionamento tóxico, enxergar o que é, e o que se chama de perda, eu enxergo que não é uma perda, é a sua possibilidade de você vislumbrar o mundo a partir daí, entendeu? Qualquer tipo de apego eu enxergo como limitador, como a gente se enxergar preso a algo. Qualquer apego gera uma prisão, um limitador para você. Então, dessa parte existe uma pessoa que está apegada e da outra parte existe uma pessoa que vai se aproveitar dessa situação de apego. Então, a outra pessoa, você na realidade, a gente tenta ter o controle e a gente acaba ficando vulnerável. O que eu enxergo é que a gente tenta ter o controle, tentando manter as coisas, e a gente acaba ficando vulnerável. E a gente acaba aceitando situações que são desnecessárias, entende? Então, qualquer tipo de apego, ele sempre vai te limitar. E quando você consegue se liberar e se soltar, é como se você conseguisse começar a alçar voo, para você conseguir ir em busca dos seus propósitos, porque você tirou um pouquinho o véu que cobre a tua visão. Então você consegue enxergar um pouquinho melhor
o que, que é que você tem que fazer, que a vida não acaba ali, que você continua vivo, que você continua com o seu propósito, e você começa a conversar um pouco mais com esse seu ser puro, e com os propósitos dele, com o direcionamento que vem do seu interior. Ele vai começando a se conectar com você de uma forma mais fluida. Você vai abrindo espaço para que sua alma manifeste mesmo aquilo que é o propósito dela, passo a passo do seu caminho, e vai te direcionando, entende? Então eu não enxergo como uma perda. Eu enxergo na realidade a possibilidade de você se desamarrar, enxergar que você não está limitado àquilo, não está limitada àquilo, e você consegue alçar voo. Então, o que eu digo para ela é justamente, olá, tudo bem? É justamente isso, é de pegar e se aprofundar. Em qualquer terapia que você escolha, se aprofunde, e você vai conseguir realmente começar a enxergar as coisas por um outro lado. E enxergar o quão é desnecessário aquilo, e que você vai se manter viva, tirando tudo aquilo que você está com medo de perder, ainda assim você vai continuar viva. Tá? Eu vou trazer um relato agora de uma pessoa, ela compartilhou, ela começou, ela coloca assim, ela é uma interagente minha que passou há mais de um ano atrás, em uma sessão de massagem tântrica, e ela falou assim, eu quero compartilhar com quem vai ouvir na live a minha história, que começou há mais de um ano atrás, eu acompanhando algumas lives de Tantra. E na época eu estava casada, e no decorrer das lives que eu comecei a assistir, eu identifiquei que o meu relacionamento era tóxico e que eu estava passando por uma situação de abuso emocional. E algum tempo depois, eu decidi passar por uma sessão de massagem tântrica, e eu posso dizer que no decorrer de mais de um ano, muitas coisas mudaram. Eu mudei a minha profissão, eu desfiz meu casamento, e mudou muito a minha percepção sobre as coisas que eu podia ainda fazer da vida, que na época que eu estava casada era muito limitado. E aí ela colocou mais um monte de coisa, aí no final ela coloca assim, hoje estou em passo a passo para eu ganhar e recuperar minha autoestima e partir no próximo passo para um novo relacionamento, agora vendo de uma nova forma, sob uma outra perspectiva. Então é assim, o Tantra, ele é muito fluido. E isso daí eu acho que eu falo praticamente em todas as lives, gente, que o Tantra, ele é muito fluido. Ele sempre vai trazer pra gente o que a gente está pronta para receber, pronta para enxergar, e só cabe a nós abrir a portinha ou não, deixar entrar ou não, entende? E às vezes o Tantra vai lá e bate a porta, e eu identifico muito dela, quando ela começou a me chamar, ela estava falando a respeito dessas lives que ela já vinha acompanhando, e é toda aquela história de a gente abrir a porta para quem está ali pedindo ajuda, ou querendo saber, ou querendo conhecer mais o Tantra, e acolher a pessoa com amor e com escuta, entende? Para a pessoa sentir confiança. E eu lembro que ela demorou algum tempo para ela agendar uma sessão comigo, e ela, até ela chegar e realmente vir na sessão. Isso foi algum tempo. Então, a chavezinha, às vezes vai lá, o Tantra bate na porta, mas a gente tem um tempo onde a gente quer ganhar mais confiança, quer entender melhor aquilo. E o Tantra é maravilhoso, porque ele sempre respeita muito o seu tempo. Porque ele sempre vai respeitar muito
o seu preparo e a hora que é para você, realmente você tá de coração aberto para você poder enxergar aquilo. Então, assim, todas as vezes que ela me chamou, foi essencial a escuta. E a escuta já é uma conexão onde você vai começando a estabelecer um aprofundamento. É uma chance de a pessoa ir começando a tirar as próprias máscaras já antes da sessão, entende? Então, assim, quando a pessoa vai tirando as próprias máscaras, ela não está se mostrando para mim, ela está se mostrando para ela. E ela está falando as coisas e ela mesma está assimilando o que ela está falando. Ela mesma está analisando o que ela está falando. Mas eu acredito muito no corpo, né? Porque o falar, a gente também consegue manipular a nossa própria fala, né? E a sessão, ela foi o start inicial para ela enxergar que ela é muito mais do que aquele corpo, entendeu? E isso cada terapeuta vai ter uma forma de conduzir no decorrer da sessão, no decorrer do trabalho que ele estiver fazendo, cada terapeuta vai ter uma forma de conduzir e vai ter ali o que ele vai entregar para aquele interagente que está deitado ali, né? Mas a minha intenção sempre é levar a percepção para a pessoa, além de ela poder tirar as máscaras dela, de que ela também não é só aquele corpo, de que ela é muito mais do que isso, de que aquilo tudo que ela se vê enrolada, amarrada, apegada, é tudo muito transitório e ela só precisa se desfazer dos nós e tirar essas amarras para ela ser livre, voar, entende? Então o objetivo, a pessoa vai voar depois de uma sessão de massagem tântrica, essa pessoa que me deixou muito feliz de compartilhar isso. Ela não fala comigo, ela fala de vez em quando comigo, mas ela nunca compartilhou essa história. E eu também não fui atrás de saber como que foi o atendimento ou não, porque é um processo da pessoa e quando ela tiver que voltar, ela volta. No tempo dela, ela vai voltar. No tempo dela, ela, se quiser compartilhar, ela vai compartilhar. E ok, agora foi a hora de que ela sentiu que ela iria compartilhar e que ela queria compartilhar algo com alguém. Olá, boa noite, tudo bem? E aí, o que acontece? Pós-sessão é o tempo dela assimilar aquele processo que foi, entendeu? Que foi aquilo para ela. Ela vai assimilando. E cada pessoa vai reagir de algum jeito. Cada pessoa tem as suas próprias amarras, seus próprios apegos. Mas o Tantra, ele sempre vai trazer à tona o que você precisa enxergar em relação de apego. Eu sou suspeita para falar, mas assim, de todas as terapias que eu já fiz, o Tantra, ele é o que deixa escrachado, escancarado pra gente o que a gente precisa enxergar, o que a gente precisa desapegar. Todas as curas vão aparecendo na hora certa que a gente precisa enxergar, na hora certa que a gente sabe o que fazer com elas. Vai tudo vir à tona, entende? E ele vai deixar de forma escancarada para você. Você só vai fazer vista grossa se você quiser. Mas, por exemplo, a situação de apego, seja bens materiais, a classe social, aos rótulos que a gente tem ali fora, qualquer tipo de apego que nós tenhamos vai vir à tona, o Tantra vai trazer à tona. O seu corpo vai apresentar se você está amarrado. Quando a energia começar a despertar dentro de você e ela for movimentada pelos seus chakras, cada um deles, por onde ela for passando, vai trazer à tona o que você precisa ver, entendeu? Em questão de apego, é uma das questões que a gente que vem à tona e para a gente observar. E por que eu vim falar de apego?
porque é muito difícil a gente desapegar, gente. Não só da parte material, né? A gente passou por uma fase, a gente está passando por uma fase ainda que a parte material também, que a gente tinha, algumas pessoas tinham tão seguras e tudo mais, também está sofrendo um bombardeio com essa época que nós estamos vivendo, né? O que comprova também que a gente não consegue programar e ter todas as coisas sob controle. E ter todas as coisas sob controle é o esforço que eu falo. Não é um esforço natural, daquilo que a gente se esforça para a evolução, e eu não entendi direito a colocação do meu amigo ali, terapeuta quântico, depois ele me conserta se eu estiver errado, mas não é um esforço natural que a gente faz pró-evolução, para a gente ir se conectando com o nosso ser. É um esforço que a gente faz que vai em desencontro com o nosso propósito, que acaba fragmentando a gente. É um esforço que a gente faz em manter algo que é transitório. E se é algo transitório que pode ser perdido, não faz parte da nossa essência. E acaba, por vezes, nos distanciando. Então, a gente acaba caindo em uma manutenção, por exemplo, de uma relação tóxica, a gente acaba caindo, passando por situações de abuso emocional, e a gente fica vulnerável ao abuso emocional, porque a gente também tem apego ali. Então, a gente tem carência, a gente tem apego, pelas questões financeiras ou não, a gente tem um combo de situação que te deixa vulnerável e, na realidade, a gente quer controlar, a gente quer manter, né? A gente paga um preço alto para manter, né? Sempre a gente vai trocar, tem uma moeda de troca, a gente paga um preço alto, seja com nossa liberdade, seja a gente enxergando o nosso ser como se fosse algo limitado e que na realidade não é. Então, sempre na realidade, a gente vai ter um limitador e algo que vai te amarrar. Todo apego acaba amarrando. Olá, gente, tudo bem? Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta. Aí, bom, aí uma outra pessoa, ela compartilhou. A pessoa que compartilhou é um homem, ele falou que ele é pai de uma criança de 8 anos e ele tem uma vida confortável, e só que ele enxerga em si questões de apego, principalmente em questões materiais. E ele não sabe direito como lidar com essas questões com o filho dele. Aí ele conta uma história que eu vou dar uma resumida. Que ele falou assim que na infância eu passei por muitas dificuldades e tudo que eu consegui na vida foi com muito esforço. Eu me vejo muito materialista em algumas questões e sei que com 8 anos de idade isso é um problema para ele. Aí ele conta mais uma historinha. Aí ele coloca um pouco do relacionamento dele com o filho e ele falou, eu tenho algumas dificuldades, eu não sei, já tentei fazer algumas terapias, mas eu precisaria de algo mais rápido, onde eu conseguisse me conectar melhor com meu filho, para que não passe dessa fase e isso possa piorar. Eu não entendi bem os atritos que ele tem. Peraí, gente. Ó, eu não entendi direito os atritos que ele tem com o filho.
Mas assim, o que eu entendo disso? Toda criança, ela tá muito próxima à essência dela, a esse ser puro, sabe? E o que a gente vai colocar, né, para ela é todo o aprendizado que a gente tem de externo, as escolas, os pais, eles vão colocar os valores que eles passam, o que, que é importante ou não. Eu acho muito legal porque você tem uma consciência do que é importante, né? Algumas pessoas não têm essa consciência que você tem quando você fala a respeito de você ser materialista, do que você conseguiu conquistar e desse aprofundamento que você sente a necessidade. Eu só falo assim, vai sempre pelo seu coração, porque o seu coração, ele vai mandar sinais para você, o caminho onde você tem que seguir, sabe? O que, que é que você precisa, para onde você precisa ir, o que você precisa para se conectar com o seu filho. E se você observar, ele quer a sua atenção. Ele quer que você esteja com ele presente, entende? Então, se você tiver... E eu acho que essa questão não seria muito de apego, mas você mandou, deve ter mandado a respeito do apego pela parte material. Como você já está fazendo todo um trabalho, uma terapia, né, e você consegue enxergar algumas coisas disso, eu acho que fica muito mais fácil de você começar a tentar intensificar a relação com o seu filho. E vai para o coração. Vai para o que você olha para ele e você sente naquele exato momento, né? A brincadeira que ele quer fazer, de você estar presente, de você, às vezes, muito mais do que você entregar ou dar um presente para ele material, de você estar presente ali, 100% com ele, brincando, ajudando ele numa atividade, fazendo uma prática com ele de meditação. Eu não sei que tipo de terapia que você está fazendo. Mas assim, o Tantra, ele oferece uma possibilidade de a gente conectar primeiro com a gente, mas com o outro também, de uma forma mais ampla. Então, assim, independente da terapia que você esteja fazendo, dá uma verificada se você consegue colocar algumas práticas que você faça com o seu filho junto. Seja uma prática meditativa, seja uma brincadeira que você monte com ele, e vai começando a intensificar. Eu acho que o principal mesmo é, sim, o seu trabalho interno, é o principal, e muitas coisas eu acredito que com a terapia, seja lá qual que você está fazendo, que eu não lembro de você ter compartilhado, você já está tendo muitos resultados bons, porque você está conseguindo enxergar o que muitas pessoas não conseguem. Você está conseguindo enxergar todo o seu apego pela parte material. São coisas que, se você está enxergando, você não vai transmitir para o seu filho, entende? Você vai observar, porque o que a gente faz e que é válido é sempre a observação. De a gente observar o que a gente está aqui. A gente está aqui nessa experiência de vida para a gente observar como a gente reage às nossas sombras, para a gente conseguir observar que por mais que a gente tenha esse monte de sombra, a gente também tem luz, né? E a questão com o seu filho automaticamente vai vindo. Então, cada vez que você for intensificando essa conexão com ele, você... Olá, Laura, tudo bem? Quer participar? Cada vez que você vai intensificando essa conexão com ele, e você também vai se trabalhando, cada vez mais, automaticamente, a conexão vai se intensificar também com o seu filho. Oi! Quer participar? Então, peraí. Mandei aí, vê se você tá. Gordinha. Olá! Cadê a Tudo gordinha? bem? Tudo Não tô bom, te gordinha. ouvindo. Eu disse que tá tudo bem. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo não, Laura. Ué, como que não tá?
Oi? Alô? Fala aí. Alô? 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 Agora Alô? sim, agora eu tô te ouvindo. Muito bom. Tudo bem? Vamos indo, né? Vamos Vamos indo. indo. Vamos Acho que falar é sobre exatamente. apego? Vamos. Agora vou aproveitar para fazer um puxão aí nesse teu relato, no relato que te foi passado, De que é o qual? seguinte, Qual deles? essa questão do apego ao A Aisha mandou material. um oi para você. Eu tô vendo, boa noitinha. Boa noitinha. Acha de Aisha, você não quer participar não com a Camboriú. gente? Balneário, Camboriú. Diga Aí, aí. continuando. Essa questão de apego a bem material, ela acaba se tornando necessária quando você passa por situações limite. Meu pai, por exemplo, sabe, aquelas pessoas que se viraram de baixo para chegar a um lugar mais ou menos razoável e dar conforto para mim, para a mãe que já tá, que na época já tinha uma certa idade, enfim. E ele é uma pessoa muito, era, né, que já é falecido, uma pessoa muito apegada e passou esse apego para mim. Eu Da parte tenho esse material. apego ao ponto de eu Hum. deixar de fazer coisas que eu gosto para manter dinheiro a salvo. Uhum. Só que nós chegamos num ponto em que eu se tem o pior dos dois mundos. Eu continuo me privando, mas não existe mais bem a salvar. Porque Uhum. pelo que foi, né? Com essa crise, com essa pandemia, com essas coisas todas, Então, mas deu-se aí, parte, né? você está percebendo? É tudo muito transitório. Porque a gente quer ter controle de uma coisa que a gente não tem controle. E para manter isso, a gente paga qualquer preço, entende? Então, você citou, por exemplo, a parte da pandemia. A parte da pandemia, ela também me trouxe uma perda gigantesca para mim, que foi o meu espaço que eu tinha, onde eu tinha colocado todo o meu amor ali, onde eu tinha todas as meus sonhos ali. Ali se foi junto com a pandemia, entende? Eu tentei segurar, é lógico, como toda pessoa, eu tenho apego também. Eu tentei segurar o tanto que eu pude, né? E só que foi uma coisa em vão, porque é transitório. E isso não tirou a minha essência. Isso não ter perdido o E espaço quando isso começa, isso torna-se a sua essência. Porque eu me não vejo fazendo. existe, porque a nossa essência ela está preservada. Existe um ser puro preservado que não tem, por qualquer experiência que a gente tenha passado nesta vida ou em qualquer outra vida, ele está preservado. Ele é um ser puro. A nossa essência pura, imaculada, ele está preservado. Ele é aquele observador. Pode ser, mas quando eu olho para a realidade, isso perde um pouco de sentido, porque você vê, você percebe que, porra, no fundo, é tudo a mesma coisa. No fundo, eu só me vejo fazendo isso, não vejo fazendo de outra forma. Então tem como não ser essência, porque é algo original, é algo intrínseco, vem de dentro, entende? Não vem de dentro. Ele é criado a partir de aspectos fora. A nossa percepção, ela está muito voltada para fora, entendeu? Ela está muito voltada para o externo. Qualquer coisa que você precise em aspectos externos não faz parte da sua essência, não está dentro de você. Você não vai perder a sua qualidade de amar por você perder. Vamos supor que você perca tudo, sua casa, você perca tudo. A sua essência de amar está aí, preservada. O lauro ali em essência, ele está preservado. Não Você está sei. entendendo? Essa pessoa em essência, ele está preservado. A gente tem uma visão de que essa realidade aqui, que é uma realidade ilusória, é a nossa realidade verdadeira, é a única, é a Realidade no realidade que nós compramos. Realidade aonde? Desculpa. Essa realidade que cerca a gente tem a ideia de que ela é a única realidade válida.
que é Sim. a que nós Você usou um compramos, nome porque é o que específico, você nós usou um nome para enxergamos. definir essa realidade. Oi? Você usou um nome para definir essa realidade. Que é uma realidade ilusória que a gente chama Ah, Maia. Então, ilusório. Tá, tá, isso. tá. Então, vamos lá ali. Quando a gente está adormecido, a nossa Kundalini, nossa energia vital, ela está ali adormecidinha na base da coluna. A gente está enxergando o aspecto Shakti no aspecto que ela está jogando ilusório para a gente. Maia, essa realidade que a gente vive aqui e aonde a gente está realmente seduzido por essa ilusão. E a gente alimenta essa ilusão com a nossa própria mente. Então a gente vai dando alguns ganchinhos e tudo o que é necessário para a gente continuar alimentando essa ilusão. Aqui a gente vive um meio ilusório onde a gente tem ego e um trabalho da mente ali, sempre alimentando para ter a manutenção disso, dessa nossa realidade. Quando a gente começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, e a gente consegue enxergar algumas coisas, que nem esse rapaz falou a respeito do filho, e ele falou que ele está tentando algumas terapias, e ele já deve ter tido uma evolução, porque ele já enxergou a parte de que ele é materialista demais, isso daí. Esta pessoa que observa é quem? Você, por exemplo, falou, meu pai, ele era muito materialista, né? Etc e tal, e ele é muito apegado, ele passou isso para mim. Esse ser observador é quem? É o que está observando. Esse que está observando, ele é, em relação àquele outro, ele só observa o que está acontecendo fora, o que está externo. Você está entendendo? É, E aí, mas sempre se confunde essa questão do você estar dentro do você estar fora. No fundo, acaba se tornando a mesma coisa, cara. Não faz, não entende, não faz uma diferença assim. faz uma Você diferença a partir do momento que você começa a entrar num caminho de autoconhecimento e você consegue, você leva, por exemplo, em práticas meditativas, a gente consegue ir identificando um pouco esse ser puro, principalmente quando a gente está em uma situação de muito tumulto aqui no externo, e a gente vai meditar, e aí existe algum momento ali que esse tumulto que está no externo não te atinge. E você está observando esse tumulto externo como se você estivesse passando um filminho. Não é como se fosse você. Aquele que está observando é o seu ser puro ali, ele está observando. Está imutável, ele não se mexe, ele só observa, certo? Ali você entra num ponto onde você não tem aquele tumulto, aquelas vozes externas, aquela barulheira toda. E ali você entra no seu espaço de tranquilidade. Você foi para dentro. Você começou a sua ida para dentro. Uma vez você conseguiu chegar, você vai se aprofundando. E algumas coisas você vai mudando a sua percepção. Por isso que o Tantra, ele é vivencial. Você precisa realmente se jogar para você pegar e você conseguir enxergar as coisas, entendeu? Para você conseguir perceber e olhar a montanha por outras perspectivas. E não sempre com aquela visão. Porque se você não se propor a se jogar, é tudo muito mais complicado e a gente não sai desse véu ilusório que a gente está vivendo. A gente não retira os véuzinhos, a gente vai mantê-los e vai continuar. É como se a Kundalini está ali, continua adormecidinha, entendeu? Ela está adormecida e você ainda está comprando, seduzidos por esse meio ilusório, por esse Maia, né? Quando você realmente teve um despertar e a energia ela começa a percorrer pelos seus chakras e a Shakti começa a ir de encontro com Shiva, aí sim você vai começar a ter uma nova consciência sobre várias coisas. E aí sim que a gente costuma trazer à tona o que a gente precisa olhar em referente ao apego. E eu costumo dizer assim, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter que olhar
para essas questões. Então, por exemplo, desse rapaz, foi por causa do filho e ele teve, eu digo desse chamado para ele começar a olhar para essas questões. E na nossa vida a gente vai ter que começar a olhar para isso, para um relacionamento abusivo. E aí hoje eu tirei um negócio bem interessante, mas eu esqueci de mandar para outro celular, não consigo ler. Mas a história era mais ou menos assim. O sapo, você viu a história do sapo que eu tinha postado, né? O sapo, ele gastou tanta energia ali com a água que estava queimando e ele foi tentando equilibrar a energia, o calor, para ele não sentir, e ele gastou toda a energia. Até que ele não conseguiu mais nem pular, porque ele não tinha mais energia para pular quando a água realmente estava fervendo. Porque ele tinha gasto toda a energia. E é mais ou menos o que acontece com a gente. A gente gasta muita energia tentando manter aquilo que a gente tem o apego, seja qualquer coisa que você tenha apego. A gente gasta muita energia tentando manter e ela fica, cara. Seu pai morreu, o que era dele ficou. Entende? É transitório, assim também como pode ser perdido. Porque não faz parte, aquilo lá não veio com você e aquilo lá não vai com você. É transitório, ele transita pela tua vida. Entendeu? Qualquer coisa que é transitória, a maior parte das coisas é transitória, principalmente você falou do externo, o externo, a maior parte das coisas externas são transitórias. Nada veio com a gente, nada vai com a gente. A única coisa que a gente tem é a nossa essência. E a única coisa que a gente consegue se distanciar e a gente consegue ir cada vez mais longe, quando a gente mantém e tenta manter uma coisa a todo custo. O que mais que você tem para falar? Basicamente é isso. Então, a gente vai falar um pouco Dentro sobre... dessa fala é isso, entendeu? Então, vou aproveitar o seu gancho para falar a respeito de meditação. Diga. Meditação é uma prática, cara, que a gente consegue ir chegando e conectando esses fragmentos que nós nos tornamos, entendeu? E a prática da meditação, ela vai trazendo para você um contato, ela não vai fazer mágica. Então, é assim, quando a gente vai fazer uma prática, oi Paulo, tudo bem? Quando a gente vai fazer uma prática meditativa, a gente acha que, sei lá, eu vou ver estrelinhas, eu vou ver fogos ao final. Gente, não. Quando a gente vai fazer práticas de meditação, é você se centrar, respirar. Respira e respira consciente. Presta atenção na sua respiração. E vai colocando isso como uma prática diária. E se você tem dificuldade em ficar quieto, faz uma meditação ativa e a gente vai alternando. Automaticamente. Olá, olá. Olá, Dani, tudo bem? Automaticamente a gente vai iniciando e colocando uma prática meditativa no nosso dia a dia. E aos pouquinhos que a gente vai fazendo isso. E quando você colocar essa prática meditativa no seu dia a dia, você vai ver benefícios assim, do seu relaxamento, até no seu sono. Alguns benefícios iniciais você vai perceber em relação a essa parte do seu relaxar. Com o tempo, você vai intensificar as práticas. E com o tempo, você vai se observar melhor. A meditação, ela vai te conduzir para o estado de observador, você se observar. Assim como a gente também está observando, só que de uma forma inconsciente, essa nossa experiência aqui, entendeu? A gente só vai ter um ganho de consciência e a gente vai intensificando essa prática, colocando ela no nosso dia a dia, e isso vai ser bom em todos os sentidos. Né? Inclusive para essa pessoa que falou a respeito do filho, eu volto a dizer, colocar uma prática dessa para a criança fazer junto com você, vai criar uma conexão profunda entre vocês e vai ser algo prazeroso, algo que vocês vão montando juntos, entendeu? E vai ser legal. O que você diz aí, Laura, de práticas meditativas?
Eu não digo praticamente nada, porque meditação, seja ativa, seja passiva, seja ativa, mano, eu derrapo. Eu derrapo completamente. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Um belo dia, eu fui no centro, tem aqui em Botafogo, no Sarnasati, e teve. Tá conseguindo ouvir? Tô. É que se aproximou, pensei que tivesse dado coisa Não, para ver se alguém tinha mandado alguma coisa. Aí tá. Aí praticamente está ativa o dia, a porra do dia inteiro. Pergunta. Pergunta se adiantou, se sai melhor do que eu entrei. Mas aí eu vou te falar um negócio. Você vai para a prática meditativa esperando e com um monte de expectativa, como se fosse uma chavezinha que fosse virar e você fosse sair dali, Não, tudo sei bem, lá, mas você há virar o de super-homem concordar que depois. tudo bem, mas há de concordar que a série de reações, ainda que micro, pequenas, que são esperadas. Você via as pessoas assim, Não, são expectativas. Se você está indo buscar algo com eu tô expectativa, olhando, não acontece, Lauro. Você eu entendeu? tô deitado no Porque colchonete, você esperando perde a assim. oportunidade de enxergar o sutil. Você perde a oportunidade, é assim, é como se você estivesse esperando. Diga. Eu vou fazer fogos de artifício e você viu, ó, dinossauros voando, só que você está esperando fogos de artifício. Só que os dinossauros passaram ali voando perto de você e você não viu. Ah, não Porque passou você nem estava dinossauro, nem esperando, cocô, porque você pombo. estava esperando fogos de artifício. Você vai cheio de expectativa. É a mesma coisa, gente, a mesma coisa de quando você vai fazer qualquer prática ou quando você vai para qualquer trabalho de Tantra. Ou uma sessão, o que a gente sempre fala e orienta para a pessoa é para a pessoa ir sem expectativas, porque quando a pessoa vai repleta de expectativas, ela vai esperando ver Deus. E de repente ela viu um monte de anjinho aqui, os anjinhos passaram tudo, e ela não estava nem aí, porque ela queria ver Deus, entende? Então ela deixou todo o caminho. A beleza do Tantra é você apreciar o caminho, é você apreciar cada coisa que venha, entendeu? É você apreciar e entrar num campo onde há mais sutileza. Abrir o seu corpo, abrir o seu coração, a sua percepção das coisas mais sutis. E aí você vai começando a observar e começando a enxergar algo que não está no decorrer da sua realidade ali. Só que você consegue perceber. Você começa a abrir o campo para você perceber. Vamos ver se alguém mandou Diga alguma aí, diga aí. coisa. Não, aqui ninguém mandou nada. Bom, tem mais uma pessoa que mandou um relato. Deixa eu só ver a hora, que eu não quero passar uma hora de live. Já passei. Passa muito rápido, né? Bom, tá. Ó, tinha mais duas perguntas, eu vou responder uma. A pessoa fala a respeito do apego que ela tem. Ela colocou aqui o apego que ela tem com os pais. Aí ela fala assim, Pô, eu isso não. aí é 99% tem, cara. Né? Ela colocou aqui, eu já tenho mais de 30 anos, eu não consigo deixá-los para ficar sozinhos, eu sinto a necessidade de ficar próximo, e às vezes eu me vejo muito controladora.
querendo controlar eles em todas as situações, não deixa eles saírem de casa. E às vezes eu sinto que estou fazendo mal para eles. Quer começar falando? Quer que eu fale? O que você diz? Bom, já te digo que apego a pai e mãe é um negócio que não tem pra onde correr. Todo mundo eu forcei a barra. Uma massa muito grande de pessoas tem apego ao pai e à mãe, porque são as pessoas que protegem a gente, cuidam da gente, que são a nossa fonte de amor original. Não tem pra onde correr. Agora tem o contrário também, né? Tem mãe e pai que é apegada a gente, né? Como é que faz aí também, né? Tem esse detalhe muito chato aí também, né? Então, o que eu vejo é assim, Diga. tudo que possa ter uma toxicidade e que você veja que está em descontrole, e se você já está denominando o apego, você já enxergou que existe um apego ali, entende? Então, eu volto àquela situação ali que eu citei no começo, que a pessoa perguntou sobre o esforço. Esse esforço que a gente faz, que eu quis dizer no começo da live, é aquele esforço demasiado que é fora do normal para a gente manter algo sob controle que não está sob controle. E aí, de repente, ela está perdendo a vida dela, tentando controlar algo que ela não tem controle nenhum, porque ela não tem controle sobre a vida dos pais, ou o que pode acontecer com eles, ou qual é a jornada deles, quando que eles vão, quando eles não vão. Então, ela também está perdendo a vida dela. Então, está tendo um esforço demasiado ali para tentar manter algo que ela não tem controle. Em contrapartida, existe a pessoa, no caso os pais, que eles também podem se sentir acuados, porque eles também têm a própria jornada, eles também têm a própria vida deles, né? E tudo isso daí, se você já identificou essa questão, eu falo assim, que a partir do momento que você identifica essa questão, você sabe o que é que tem, você já sabe o que é que você está fazendo, você já enxergou uma parte das coisas, entendeu? Você pode não querer abrir a cortininha para enxergar tudo direito, mas você já enxergou. A dificuldade é mesmo a gente enxergando da gente largar, né? Porque às vezes a gente enxerga a situação e a gente tem uma dificuldade de largar. Mas assim, de uma forma ou de outra, você vai largar, entendeu? E aí eu costumo dizer, ou a gente larga pelo caminho mais fácil, vai pelo caminho mais fácil, ou a gente vai pelo caminho mais difícil. Mais difícil, Porque, você sempre fala isso. porque eu enxergo assim, o que eu enxergo é que a nossa vida é um grande aprendizado, gente. Então, assim, tudo que a gente está vivendo aqui é uma experiência. A gente está experienciando cada coisa que a gente está vivendo. Todas as possibilidades que a gente tem, a gente está trazendo à tona para a gente experienciar e para a gente aprender algo com aquilo. Então, a única coisa que começou a fazer muito sentido para mim é essa aprendizagem, aonde a gente realmente está começando a entender e ganhar consciência de algo e a gente ir descobrindo, cada vez mais evoluindo, para a gente entrar em contato com todo esse aprendizado, a gente retornar a esse ser puro que nós somos. E a gente já teve todo o aprendizado, e aí a gente vai um pouquinho daquela, que nem o Osho citou, uma parte da Bíblia que fala que as crianças se tornam seus e elas estão com as portas abertas para elas, só que seria as crianças, nós, né? Assim como crianças, chegando lá. Então, depois da gente ter um aprendizado todo, passar todas essas nossas experiências, a gente retornar à inocência, ao amor que tem uma criança, a esse ser puro, e a gente se aproximar dessa fonte, dessa forma, entendeu? E isso começa a fazer muito sentido se você começar a se aprofundar mesmo na sua própria evolução, no seu próprio desenvolvimento, se desatrelar ao dos outros, entende? E se propor aí
fundo no seu próprio desenvolvimento, de verdade. Não um desenvolvimento de boca para fora, ou algo que você vai fazer para um ou outro. Sempre algo que você vai fazer para você inicialmente. E aí, mais algumas perguntas? O que você diz? Gente que está aí na live, mais algumas perguntas? Bom, a live já passou de 1 hora. Gente, eu quero agradecer quem esteve na live. Quero agradecer o Lauro. Gratidão por você Obrigadinho. ter entrado. Eu que agradeço. Hoje eu estou tumultuada. Eu tenho problema de foco, gente. E hoje eu estou tumultuada, que eu tive alguns imprevistos aqui em casa antes da live. E eu estou muito tumultuada. Então, agradeço você, Laura, que você me centrou um pouco na live. Agradeço cada um que passou por aí. Beijos para todo mundo. Dormindo. Vou deixar um Tô com saudade recadinho. dormindo. Quinta-feira, eu vou ter uma live no @chamasgêmeas. Já deixaram um monte de perguntas lá no Chama Gêmeas a respeito da relação de Chama Gêmeas e da dinâmica da Chama Gêmeas, um monte de coisa a respeito. Eu vou falar lá. Ai, gratidão. Gratidão, meu amor. Gratidão por ter ficado aqui. Ai, gratidão, minha linda. Só muito feliz de vocês terem ficado aqui comigo. Tá bom. E a próxima live que eu vou fazer aqui, eu acho que vou fazer no começo de outubro, que vai ser aqui no Sandaranak, que vai ser a respeito de ejaculação masculina. Eles tinham mandado pergunta para essa live, só que aí eu falei que eu vou fazer uma específica para responder essas questões. Então, ejaculação e orgasmo masculino, que provavelmente eu vou deixar para começo de outubro. E aí na quinta-feira vai ser o das Chama Gêmeas, que aí eu vou fazer lá no Chama Gêmeas, beleza? Beijo para todo mundo que passou por aqui. Gratidão. Fiquem com Deus. Boa semana. Beijo. Hashtag tchauzinho. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.